Olá a todos. Daremos início agora à apresentação sobre o tema A Física Nuclear na Indústria Farmacêutica, tendo como integrantes do grupo a Lara, o Pedro e o Victor, na eletiva Introdução à Física Nuclear, ministrado pela professora Marlete Assunção. Para dar início à apresentação, começamos pela origem da indústria farmacêutica, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, durante o período da Segunda Revolução Industrial, onde foi utilizado a penicilina, que foi o primeiro antibiótico usado com sucesso no tratamento de infecções causadas por bactérias. No Brasil, até o começo do século XX, existia a indústria brasileira que contava com um parque incipiente, ou seja, estava no início e no começo. Durante esse período, alguns imigrantes vindos de navio até o Brasil para trabalhar em lavouras de café traziam nesses navios, por existir uma, uma baixa limpeza sanitária nos navios, trazia consigo esses imigrantes doenças que acabavam sendo infecciosas. Foi daí que teve a necessidade de ter-se uma indústria farmacêutica. Nos dias de hoje, o setor dela é altamente lucrativo. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mostra que somente em 2017 o segmento movimentou quase 70 bilhões, comercializando um total de 6.587 produtos. Ou seja, além de ser um setor altamente lucrativo, é também muito concorrido no mercado de trabalho. Dando continuidade, falando um pouco sobre a logística e funcionamento dos setores da indústria farmacêutica, tem-se uma cadeia produtiva farmacêutica que segue 4 etapas básicas: importação, fabricação, distribuição e comercialização. Como está listado as etapas a seguir, mostra como é o funcionamento da indústria farmacêutica. Outro aspecto relevante é a sua produção, mais especificamente começando pelos radionuclídeos, que os radionuclídeos são produzidos artificialmente em reatores ou aceleradores de partículas, pela fissão do urânio 235. E com isso se formam os radiofármacos, que é a preparação do radiofármaco que faz-se por adição de um gerador, originando rapidamente um radiofármaco. E no Brasil é produzido principalmente pela unidade produtora, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um instituto de pesquisa energéticas e nucleares, o IPEN. Outro aspecto relevante, sendo fundamental, tem que se considerar a ética, que tem como definição a proteção radiológica por base de 3 princípios fundamentais: justificação, otimização e limitação das doses. Levando em conta que muitos desses ionizantes radioativos são utilizados em diagnósticos e mapeamentos, é necessário se ter normas e um rigor adequado para a utilização neles em seres humanos, que são como os radiofármacos, classificados como um tipo de medicamento, Por isso, para serem administrados em seres humanos, eles também devem ser produzidos conforme as exigências da BPF, que é Boas Práticas de Fabricação. Também existem algumas normas que se trata de radiofarmácia hospitalar que devem ser obedecidas, que está apresentado aqui no slide. Agora, sobre a radiação, irei falar uma breve introdução. A radiação é a propagação de energia sob várias formas. Dependendo da quantidade de energia, pode ser classificada em não ionizantes e ionizantes. Isso quer dizer que possuem ou não energia suficiente para remover elétrons da eletrosfera do átomo. A partícula alfa, emitida com alta energia, possui baixo poder de penetração, mas alto poder ionizante. A radiação beta
é dividida entre beta-, que possuem a mesma característica dos elétrons atômicos, e os pósitrons. São quase que instantaneamente aniquilados, dando origem a dois fótons, com a mesma energia, mas em direções opostas. E a radiação gama é conceituada como ondas eletromagnéticas emitidas do núcleo de um átomo. Apresenta energia superior e alto poder de penetração. Agora, o que é a radiofarmácia? O radionuclídeo, ou radioisótopo, é um átomo considerado instável em função de seu núcleo possuir energia em excesso. Essa energia será naturalmente liberada pela emissão de radiação gama, alfa ou beta, com o objetivo de assumir uma condição energética inferior e mais estável, ou seja, sujeitos ao processo de decaimento radioativo, dando origem a novos elementos que podem ou não ser radioativos. O radiofarmaco são substâncias químicas que possuem algum radioisótopo que é reconhecido pelo organismo como semelhante a alguma substância processada por algum órgão ou tecido. São fontes radioativas não seladas que são introduzidas no corpo do paciente por ingestão, inalação ou injeção. Após a administração de um radiofarmaco, a molécula define a biodistribuição e o radionuclídeo, por emissão de radiação, permite a localização exata do radiofármaco no organismo. O radiofármaco administrado passa por processos de eliminação biológica, sendo esse evento conhecido como meia-vida efetiva. Os radioisótopos servem para o diagnóstico e tratamento de doenças, sendo a principal base da medicina nuclear. No uso diagnóstico, eles utilizam elementos radioativos que emitem fótons com energia suficiente para atravessar o corpo do paciente e chegar aos detectores, devendo possuir meia-vida física e biológica curtas, para serem eliminados no corpo em pouco tempo após o exame. Um exemplo é o Tecnes 99M, que é usado para marcar várias moléculas de acordo com o órgão a ser estudado, como por exemplo quando ligado à hexametazina se acumula no cérebro. Quando ligado ao metileno de fosfato, é absorvido no osso. E quando ligado a 6 moléculas de metoxilonobutinitrila, é absorvido pelo coração. Outro exemplo é o flúor 18, que se liga ao deoxiglicose e segue o metabolismo da glicose no corpo, se concentrando nos órgãos e tecidos que mais consomem glicose. O uso em tratamento, neste caso, os radiofarmacos são mais ativos e usados para tratar algum órgão em específico. O exemplo é o iodo 131, que emite radiação gama e beta na forma de iodeto de sódio, que é utilizado para tratar tumores da tireoide. O fósforo 32, usado para o tratamento de doenças malignas no sangue, ovário e osso. O somar 153, emissor de beta, e o rádio 223, emissor de alfa, ambos para o tratamento de tumores ósseos. Agora falando sobre um pouco da tecnologia e equipamentos. Após a aquisição, a imagem cintilográfica PET ou SPECT permite avaliar por meio da distribuição ou quantificação do radiofármaco a atividade metabólica ou função de determinado órgão ou sistema. Sobre a cintilografia é um método de diagnóstico por imagem amplamente utilizado na detecção e acompanhamento de diversas doenças. O órgão é afetado por determinada doença. Ele passa a absorver mais ou menos de um determinado radiofármaco do que um tecido normal. Após a administração do radiofármaco, o aparelho faz um rastreamento do corpo, analisando o padrão de radioatividade e criando imagens que mostram o percurso da substância e o local onde ela se acumula. A tomografia por emissão de pósitrons, ou PET. As imagens PET são obtidas a partir do uso de radionuclídeos emissores de partículas beta+, ou pósitrons, os quais reagem instantaneamente com elétrons presentes no organismo e emitem 2 fótons de alta energia, os quais se propagam em sentidos diametralmente opostos e são detectados simultaneamente em um aparelho circular que coleta e gera imagens tridimensionais.
Sobre a tomografia por emissão de um único fóton, ou SPECT, as imagens SPECT são obtidas utilizando-se radiofármacos que possuem isótopos emissores gama, os quais são captados por equipamentos conhecidos como gama-câmeras, igual na foto. Esses equipamentos são formados por um cristal de iodeto de sódio que, quando em contato com a radiação gama, cintila e emite um sinal luminoso que é amplificado e processado em um computador, o qual gera a imagem. A radiofarmácia é um ramo da farmácia responsável pela produção e distribuição de medicamentos radioativos e é classificada em industrial, ciclotron, hospitalar e centralizada. A radiofarmácia industrial é uma unidade produtora de insumos radiofarmacêuticos em lotes para distribuição às radiofarmácias hospitalares e centralizadas, geradores de radionuclídeos, reagentes liofilizados e moléculas marcadas, ou seja, radiofármacos pronto para uso. O ciclotron é um acelerador de partículas e a radiofarmácia ciclotron é uma unidade produtora de moléculas marcadas com radionuclídeos de meia-vida curta, produzidas em um ciclotron. Essas moléculas podem ser comercializadas ou utilizadas no local da produção denominado centro PET. O centro PET é caracterizado por possuir a cadeia completa da produção do radionuclídeo, marcação da molécula de interesse, dispensão e administração ao paciente, além da realização da imagem diagnóstica. A radiofarmácia hospitalar é uma unidade responsável pela preparação, controle de qualidade, fracionamento e dispensão de doses individuais a serem administradas aos pacientes em um serviço de medicina nuclear. Os insumos radiofarmacêuticos e as moléculas marcadas pronto para uso são adquiridos da radiofarmácia industrial. Esse tipo de radiofarmácia é responsável pelo planejamento, fracionamento, preparo e controle de qualidade dos radiofármacos utilizados na rotina do serviço da medicina nuclear. De todos os modelos de radiofarmácia, é a única que tem um contato direto com o paciente. Além disso, utiliza os reagentes liofilizados, os geradores e os radiofármacos produzidos pela radiofarmácia industrial e marca os reagentes liofilizados e realiza o controle de qualidade. A radiofarmácia centralizada possui as mesmas atividades executadas na radiofarmácia hospitalar, porém é caracterizada como uma unidade externa, ou seja, os radiofármacos produzidos são vendidos na forma unitária às unidades de medicina nuclear. Esse tipo de radiofarmácia comercializa para diversos centros de medicina nuclear, além de produzir dose unitária em larga escala com atendimento sob demanda. Esse tipo de serviço prestado isenta a obrigatoriedade de uma estrutura de radiofarmácia alocada na clínica de medicina nuclear. A medicina nuclear é uma das diversas especializações da medicina, a qual se baseia no uso de materiais radioativos com o objetivo de diagnóstico e tratamento. Para isso, essa área faz um amplo uso de radiofármacos. Embora diferentes tipos de radiação estejam relacionados ao desenvolvimento de mutações e doenças, a medicina nuclear emprega esse recurso em quantidades mínimas, sempre de forma a manter a segurança dos pacientes e dos profissionais. A medicina nuclear obtém as imagens através da administração de radiofármacos e medindo externamente a radiação emitida que atravessa o organismo, ao contrário das técnicas radiológicas convencionais, que medem a absorção da radiação aplicada externamente. A dose de um radiofármaco necessária a um exame é muito mais baixa do que a dose de agentes utilizados em outras técnicas de diagnóstico, tais como a radiografia e a ressonância magnética nuclear. Assim, em medicina nuclear não ocorrem efeitos farmacológicos, sendo uma técnica não invasiva que permite avaliar a função e não apenas a morfologia do órgão. Do ponto de vista do paciente, as técnicas são bem simples e apenas requerem a administração endovenosa, oral ou inalatória de um radiofármaco. A medicina nuclear possui algumas classificações e, dentre elas, a medicina terapêutica é uma das que mais utiliza os radiofármacos no tratamento de diversos tumores e câncer. Alguns dos usos da medicina nuclear terapêutica são a radioterapia, que é uma técnica cada vez mais apontada para o tratamento de hipertireoidismo, a radioimunoterapia, que utiliza anticorpos monoclonais para entrega seletiva de radionuclídeos terapêuticos aos tumores, sendo utilizada no tratamento de linfoma, leucemia e tumores sólidos, como câncer de pulmão, próstata e ovário. A radiossinovectomia, que é um tratamento alternativo à sinovectomia cirúrgica ou química, que consiste na injeção local de um radiofármaco para tratar a doença sinoval inflamatória, incluindo a artrite, osteoartrite e artrite hemofílica.
E por fim, a terapia radiofarmacêutica para dor de metástase óssea, que é um tratamento paliativo que busca o alívio da dor, redução da quimioterapia e melhora a qualidade de vida do paciente de câncer. Na medicina nuclear terapêutica, são utilizados radiofármacos que emitem partículas beta ou alfa altamente seletivas para atingir células ou tecidos específicos, impedindo a multiplicação de células malignas ou funções como inflamação. E para cada tipo de terapia utiliza-se um radiofármaco diferente, como por exemplo na radioterapia e na radioimunoterapia, que utiliza-se o fármaco iodo 131. Além desse tipo de medicina nuclear, existe também a medicina nuclear diagnóstica, que permite a aquisição de um outro tipo de informação. Em vez de estudar características anatômicas e estruturais do tecido, esta tem como objetivo a avaliação do comportamento metabólico de diversos órgãos. Dessa forma, esses exames permitem a detecção de anormalidade funcional e bioquímica antes mesmo do surgimento de alterações morfológicas, que apareceriam com o curso da doença, permitindo um diagnóstico ainda mais precoce. Esse benefício é possível porque determinadas doenças, como o câncer, são radiosensíveis, de forma que as regiões com células alteradas absorvem o radiofármaco em um padrão diferente daquele apresentado pelos tecidos sadios, e assim podem ser traduzidos em imagens. Na parte do diagnóstico, os radiofármacos se ligam com mais intensidade em células com atividade metabólica muito elevada, como as células tumorais, distribuindo-se de acordo com a localização dessas estruturas pelo corpo, o que pode ser captado pelo aparelho, e também utiliza-se fármacos distintos para cada tipo de diagnóstico, como por exemplo na detecção de um câncer em certos órgãos e varredura de um corpo inteiro, utiliza-se o fármaco galho 67.